Olá, meu nome é Aline Machado Gonçalves, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro Preto. Estou aqui como bolsista FAPEMIG para apresentar parcialmente a minha dissertação, I Tell, Therefore You Are, As Testemunhas Silenciadas in The Handmaid's Tale e The Testament, de Margaret Atwood. A minha orientadora é a professora doutora Maria Clara Versiani Gallery. Pois bem, o meu corpus é composto pelas obras literárias The Handmaid's Tale e The Testament, da escritora canadense Margaret Atwood, e a minha hipótese é a de que há um processo de silenciamento das personagens femininas ao longo da narrativa, efetuado tanto pela criação de um Estado totalitário, quanto a partir da análise das memórias das personagens no capítulo final intitulado Notas Históricas. Como metodologia, eu confronto as obras literárias estudadas com textos mais teóricos, tanto da área da literatura quanto da área da história. O meu objetivo é verificar como nas obras as personagens femininas são interrogadas quanto à veracidade de suas memórias, de seus relatos e quais discussões são suscitadas a partir de então. Para isso, nossos objetivos específicos são definir quem é uma testemunha histórica, definir o que é um evento limite, entender como e por qual razão as personagens Offred, June, Tia Lídia, Agnes e Daisy podem ser definidas como testemunhas históricas de um evento limite, problematizar a forma com que as narrativas dessas personagens são tratadas pelos personagens pesquisadores nas notas históricas, e investigar a relação entre a forma de indagar as testemunhas representada nas obras e o contexto de produção de ambas. Pois bem, como resultados parciais, nós temos algumas discussões e alguns trechos das obras. A primeira discussão, na verdade, as primeiras discussões têm respeito à metaficção historiográfica da Linda Hutton e aos 3 atos de ficção do Wolfgang Iser, que permite com que eu discuta o entrelaçamento entre o contexto de produção das obras e a reapropriação por parte da autora, Margaret Atwood, de várias referências a eventos históricos. Eu cito aqui 3 exemplos, um em referência a The Underground Female Road, da obra, que é em relação ao Underground Railroad, que é a rota de fuga de escravizados nos Estados Unidos. A referência à epidemia da AIDS, nos anos 80, nos Estados Unidos, no mundo, na verdade. E a referência também ao Mayday, que se apresenta na obra como uma resistência que auxilia na fuga das mulheres, mas que é uma referência à resistência dos trabalhadores, como bem demonstra Michel Perrault. Outros resultados das nossas primeiras indagações têm a ver com as discussões sobre testemunha, principalmente testemunha de eventos limites após a Segunda Guerra Mundial, após o evento da Shoah. E as discussões são feitas através do Paul Ricoeur, do George Agamben e do Jacques Le Goff. Além da discussão de testemunha, tem também a questão de um modo de fazer história típico do positivismo do século XIX, que se tornou obsoleto, mas que está representado na obra, principalmente na obra The Handmaid's Tale. Outra discussão importante é que no processo de ascensão do Estado totalitário de Gilead dentro do universo ficcional das obras, há um processo de criação de ritos, há uma criação de uma cosmogonia que remete a um passado mítico, e isso pode ser entendido através dos estudos de memória de Paul Corneton, Ian Asman e Aleida Asman. O exemplo que eu coloquei é um paralelo que há entre alguns trechos, especificamente um capítulo de The Testaments, e alguns trechos do É Isto Homem, do Primo Levi. São trechos, os que eu selecionei para aqui, que dizem respeito muito a um processo de apreensão de seres humanos e redução desses seres humanos à sua animalidade, né? Eles são fechados, eles não têm direito de ir e vir, eles ficam em locais sujos, sem acesso à comida, à água limpa. É realmente uma situação subhumana, né? Muito característica da Shoah, mas que só parece reapropriado dentro de The Testaments, especificamente. Pois bem, como conclusão parcial, apesar de eu ainda estar no começo do 2º ano de pesquisa,
Eu acredito que é possível sim comprovar a hipótese inicial, o que pode ser percebido pelos exemplos que eu utilizei anteriormente. Além disso, as discussões levantadas por essa pesquisa, elas podem contribuir para pensarmos enquanto sociedade, mas principalmente enquanto pesquisadores, o poder que nós temos ao darmos ou não darmos voz às vítimas históricas. Aqui eu utilizo um trecho da Linda Hunting, que é: a ficção pós-moderna não aspira a contar a verdade, tanto quanto aspira a perguntar de quem é a verdade que se conta. Isso, para mim, é um aspecto chave na leitura dessas duas obras literárias. Além disso, The Testament é uma obra mais recente, com poucos estudos, e The Handmaid's Tale, apesar de ser uma obra não tão recente, poder lê-la sob essa nova luz crítica, pensando em positivismo, pensando em como dar vozes a pessoas oprimidas historicamente, é uma nova leitura, né? Além disso, nós compartilhamos os ideais da ciência aberta e acreditamos na importância do acesso gratuito e restrito às produções científicas. Obviamente, o produto final, esse nosso produto final vai ser disponibilizado gratuitamente, né? Então, isso são questões muito importantes para nós. Por fim, eu só tenho a agradecer tanto a Universidade Federal de Ouro Preto, quanto a FEPEMIG pelo financiamento, pela oportunidade e, obviamente, a minha orientadora por todo o apoio e aprendizado. Muito obrigada. Vocês ficam aí com a bibliografia. Abraço!